Infinito. Esse foi sempre um conceito estranho para mim. No dia a dia, dentro da minha limitada percepção humana, nada parece ser realmente infinito. O filme acaba, a música acaba, a comida, o dinheiro, o amor, a vida. Já vi tudo isso ter um fim. Mas daí eu resolvi olhar para cima. Ah, o universo. Caramba, esse negócio é realmente grande. Tão grande que parece ser infinito. E será que é? Eu descobri que a ciência diz o seguinte: olha, talvez o universo não seja infinito. Talvez ele seja só bem grandão. Tão grande que nunca vamos saber o real tamanho disso. É possível que apenas sejamos pequenos demais. Não, peraí. Esse negócio de infinito tem que existir em algum lugar, porque, sei lá, aqui na minha cabeça parece que ele existe, mas é difícil explicar. Deve existir alguém que entenda isso melhor do que eu. Ah, os matemáticos. Olha só essas teorias envolvendo o infinito. Lindo! Genial! Esses caras sabem o que estão fazendo. Só que nem todo mundo, inclusive eu, tem o conhecimento necessário para poder apreciar a real beleza de todas essas equações. Por isso, eu gostaria de uma imagem que me permita ao menos vislumbrar a grandiosidade desse infinito que a matemática consegue representar tão bem. Sim, eu quero ver o infinito, mas será que isso sequer faz sentido? E poderiam minhas habilidades de programador ajudar em algo aqui? Diante de tantas dúvidas, fui pesquisar na internet e me deparei com esse cara, Benoit Mandelbrot. Mandelbrot foi um matemático francês que inventou o termo fractal na década de 1970. Fractais são esses desenhos estranhos e bonitos ao mesmo tempo, com detalhes que aparecem independente de quão perto você olhe. Existem diversos tipos de fractais, mas eu estou interessado nesse aqui. Esse é um fractal famoso, e alguns dizem que é o objeto mais complexo da matemática. Preste atenção nessa imagem, porque ela vai te surpreender muito. Você está olhando para o conjunto de Mandelbrot, que é definido por essa função recursiva no plano dos números complexos. Se isso parece grego para você, calma, eu vou explicar. Benoit Mandelbrot foi o primeiro a gerar essa imagem no computador. Só que ele fez isso numa época em que computadores não eram tão bons. A imagem que Mandelbrot viu foi mais parecida com isso aqui. Para entender como Mandelbrot fez esse desenho, o que ele tem de tão especial e o que o infinito tem a ver com isso, precisamos primeiro falar de números complexos, que na verdade nem são tão complexos assim. Você deve estar acostumado com os números reais, e você também já deve ter visto a representação desses números numa linha. Por exemplo, aqui estaria o 0, aqui o 1, depois o 2, à esquerda do 0 o menos 1, menos 2 e assim por diante. Nessa linha estão inclusive os números racionais e irracionais, vulgo números com vírgula, como 0,5, 0,25, raiz quadrada de 2 e até o famoso π. Aliás, você consegue pensar num número que não esteja nessa linha? Que tal raiz quadrada de menos 1? What? Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 vezes 1 também é 1. Então, não existe um número que, multiplicado por ele mesmo, dê menos 1. Ou seja, não existe raiz quadrada de menos 1. Não existe dentro dos números reais. Logo, sabemos que esse é um número que não está nessa linha. Só que raiz quadrada de menos 1 é um número especial. Tão especial que os matemáticos resolveram chamar ele carinhosamente de I, de imaginário. Isso mesmo, se ele não é real, então é imaginário. E olha, matemáticos são pessoas criativas. Eles foram além e disseram o seguinte: ok, então não faz sentido pensar se raiz quadrada de menos 1 está à esquerda ou à direita de 0 nessa linha, mas talvez ele esteja acima ou abaixo de 0.
como se fosse uma outra dimensão. What? Então eles traçaram outra linha aqui, perpendicular à linha dos números reais. Nessa linha estão todos os infinitos números imaginários, e eles são todos múltiplos de raiz quadrada de menos 1, vulgo i. Por exemplo, aqui está i, aqui 2i, aqui menos i, ou 0,5i, menos 0,5i e assim por diante. Perceba que agora não temos só duas linhas, mas sim um plano, formado não pelos eixos x e y, que você talvez já esteja acostumado, mas pelos eixos real e imaginário. Esse plano contém infinitos pontos, e qualquer ponto que escolhermos ali pode ser representado pelo que os matemáticos chamam de número complexo. Por exemplo, um ponto aqui é representado pelo número complexo 1 mais 0,5i. 1 é o componente real desse número e 0,5 o componente imaginário. Um número complexo é apenas isso, um número formado por um componente real mais um componente imaginário. E na verdade, se você parar para pensar, todo número real, que está nessa linha horizontal, é também um número complexo, mas seu componente imaginário é sempre zero. Tá bom, mas o que essa viagem toda tem a ver com o conjunto de Mandelbrot? A resposta é simples. Essa imagem que você viu antes, que nada mais é do que uma representação visual do conjunto de Mandelbrot, é uma imagem que foi desenhada sobre o plano dos números complexos. E como ela foi desenhada? Assim, de todos os infinitos números complexos que existem nesse plano, dizemos que alguns deles estão dentro do conjunto de Mandelbrot. Esses pontos nós pintamos de preto, e os demais pontos, os que estão fora do conjunto, pintamos de branco. Simples assim. Mas a pergunta que fica é: como saber se um número complexo está dentro ou fora do conjunto de Mandelbrot? Resposta curta, usando essa fórmula. Ela determina se um número complexo qualquer, que chamamos de C, está dentro ou fora do conjunto. Só que para usar essa fórmula, Benoit Mandelbrot bolou um jeitinho bem peculiar. Ele disse assim: pegue esse n e troque por 0. Depois troque por 1, por 2, por 3, ou seja, vai crescendo n de 0 até infinito. Só no primeiro caso, quando n for 0, z0 é igual a 0, simplesmente porque eu quero. E o resto você calcula. Ok, então aquela fórmula é na verdade esse conjunto de fórmulas. Note que cada linha depende do resultado da linha anterior, e o caso base é z0, que vale 0, como o Benoit nos disse. Interessante, mas agora vamos ver o que acontece quando trocamos C por um número complexo de verdade. Por exemplo, que tal o número 1, que é o mesmo que o número complexo 1 mais 0i e está bem aqui no nosso plano. Se C é igual a 1, temos que z1 igual a 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Pegamos esse valor 1 e colocamos na próxima equação. Daí temos que z2 igual a 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Novamente colocamos esse valor na próxima equação. Então z3 igual a 2 ao quadrado mais 1, que é 5. Depois z4 igual a 5 ao quadrado mais 1, dá 26. E você pode continuar repetindo isso até cansar, mas perceba que o número resultante em cada linha está ficando cada vez maior à medida que avançamos. Na verdade, esse número vai crescer para sempre. Benoit ficou intrigado com isso e se fez a seguinte pergunta: será que para qualquer número complexo C que colocarmos nessa fórmula, sempre vai ser assim? Os valores calculados sempre crescem? Ele descobriu que não. Olha só o que acontece quando trocamos C pelo número complexo menos 1, que é igual a menos 1 mais 0i e está bem aqui. Se C agora é menos 1, então Z1 vai dar menos 1. Colocando isso na próxima fórmula, temos que Z2 é igual a 0. Ei, que estranho! Com isso Z3 vai dar menos 1, e Z4 vai dar 0 de novo. Portanto, usando C igual a menos 1, os valores calculados em cada linha não crescem para sempre. Na verdade, nesse caso, os valores ficam presos, alternando entre 0 e menos 1. Mandelbrot achou isso muito interessante e declarou o seguinte: todo número complexo que, quando aplicado nessa fórmula, faz o valor calculado a cada iteração crescer para sempre, como 1, está fora do meu conjunto. Mas quando isso não acontece, como com o menos 1, esse número está dentro do meu conjunto. Aplique essa regra para todos os números complexos nesse plano, pintando de preto os números que estão dentro do conjunto, e você vai gerar essa imagem estranha. Perceba que isso nos dá uma representação visual dos únicos números que, quando aplicados naquela fórmula, fazem ela não crescer para sempre. Muito legal essa matemática toda, mas como será que eu poderia escrever um programa para desenhar esse conjunto de Mandelbrot? Calcular uma cor para cada ponto num plano. Cada ponto pode ser um pixel na imagem.
Isso tá me cheirando a shaders.